tem que tirar. Você conhece o Fit? Fit, Zona Oeste? Na Xuxa, Faustão. Pô, é muito curioso, né, cara? Viu a câmera, acha que é da Globo. O bagulho que a gente vai pegar tem que ser sem nó a corda. Esse aqui é o esquema. Esquece o esquema, não posso ensinar, senão ninguém vai querer pegar. Eu já ia falar corta. Corta. Eu digo que eu comecei a pichar em 81, embora eu tenha começado antes, porque giz de cera, essas foi antes. Mas acho que em 81 foi quando eu coloquei o primeiro nome de tinta. Foi final de 90, porque era a Copa da Itália na época. Quando eu era parado, eu falava que tava pintando rua pra Copa, não sei o quê, tava vindo retocar, porque era cedo, tinha 13 anos. Eu saía às 5 da tarde, 6 horas, eu saía do colégio. Aí do colégio eu já ia rabiscando. Quando eu comecei a pichar muro, eram pouquíssimos pichadores de muro na cidade do Rio de Janeiro e eles já estavam parando de pichar. Então nós começamos admirando pichadores que já estavam saindo de cena e nós entrando em cena com força total, com uma cidade cheia de muros. Eu odiava pichador. É um moleque tudo da minha rua e pichava os muros lá da vizinhança toda. Inclusive um deles pichou meu muro. Eu falei, porra. Pode falar pra um? Pode. Que filha da puta, maluco. Aí eu falei, porra, mas eu vi que o maluco tava na mídia. Eu falei, porra, sabe qual é? Pô, se não pode ir com ele, compadre, junto a ele, estava começando o bagulho de pichação. Era giz de cera, era desorgete, que era tinta guache no tubinho de avanço, Rexona, aquele que era... A gente pichava com aquela porra, batia na parede, voltava no corpo, era uma merda. Bom mesmo foi quando eu conheci a tinta. Primeira vez que eu peguei na tinta, não sabia nem, porra, espirrou tinta no meu rosto. Eu peguei do lado errado, pô, foi uma tinta verde, veio nos meus olhos. Primeira vez foi bizarro porque tava cheio de medo. Na Avenida Brasil, passando um carro pra caramba, 11 horas da noite. Cada carro que vinha a gente parava, então acabou que ficou uns 10 minutos sem escrever nada e cheio de medo, parado no ponto de ônibus. Aí tem uma hora que eu falei assim, vamos fazer na cara de pau então. Eu tinha uma turma de amigos, a gente achava, eu e minha amiga, assim, a gente achava eles meio estranhos, faziam umas coisas estranhas que a gente não sabia o que era. Até um dia que a gente foi numa festa e no meio da estrada eles pararam o carro e começaram a pichar. Eu já tô aqui mesmo, se a polícia pegar, vou rodar do mesmo jeito, vou pichar também. Aí fui e botei meu nome. Aí, depois de um tempo, essa minha amiga ficou insistindo, falando que era maneiro, que se a gente colocasse nome, a gente ia se enquadrar naquele bonde e tal. Aí resolvemos pichar a escola, era uma cidade pequena, aí pichamos tudo. Depois disso, comecei. Morava no bairro da Saúde,
tinha 11 para 12 anos de idade. E tinha uma rapaziada lá da rua que já foi um pouco maior e tal, chamaram para dar um rolê. Tava no rolê de bike e tal, então quer dizer, eu fui meio que inocente na parada. Já chegando na Praça Mauá, os caras, pô, tiraram uma tinta spray de dentro da calça, cada um começou a colocar um nome, pô, e eu nem sabia, pô, de nada praticamente o que estava acontecendo. Eu falei, pô, vou colocar Melo. Fui, botei Melo. Por quê? Porque meu sobrenome todo mundo me chamava de Melo. Aí, pô, nesse instante eu recebi minha primeira lição. Minha primeira lição na pichação eu recebi nesse instante. O cara falou, pô, vai botar Melo, velho. Mas todo mundo sabe que é você, tem que colocar algo que ninguém te conheça e tal, um vulgo, um apelido. Senão todo mundo vai saber que é você e tal. Tudo bem. Tem um nome aqui que, pô, Hunk e tal. Eu falei, o que significa Hunk? Não sabia inglês na época, molecada. Hunk significa dedo. Eu falei, pô, dedo? Eu falei, então é o seguinte, pô, então vai ser isso, eu gostei. Vamos sentar o dedo neles, né? Vamos meter o dedo neles, né? Logo quando eu comecei, eu tinha que inventar uma pichação, né? Eu inventei uma, não deu muito certo. Aí eu procurei um dicionário e fui vendo várias palavras e achei interessante a palavra altercador, disputador, que fazia parte do meu ser. E o que significa isso? Wrangler. Me sinto reprimida, oprimida, meus pais não deixam ser um monte de coisa, ninguém deixa eu ser nada, eu fico nesse lugar, tudo uma merda, não tem nada pra fazer. Anarquia é liberdade, eu quero ser livre, então pichar, fazer uma coisa revolucionária, eu vou estar agredindo, e a anarquia tem tudo a ver com essa parada de agredir. É Nuno por sorte, porque eu queria pichar Nunk, N-U-N-K, porque na época, ali era maneiro nome com final K, Y, uma coisa bem americanizada. Aí um belo dia, quando eu fui pichar de tinta, botei o N, U, N, comecei o K. Quando eu fui terminar, veio um carro com um farolzão em cima de mim, buzinando. Eu desesperei, saí correndo e ficou como tava. Foi na porta do colégio Castelo Novo, ó, tô me entregando onde foi. Aí no outro dia tava maior comentário quando eu cheguei lá, que o tal de Nuno tinha pichado na porta do colégio, que aquele ia dar merda, que não sei o que e tal. Um nome, como Nuno, me deu mais reconhecimento que como Nunk, ali de meses. Aí virou Nuno. Quando eu comecei a pichar, eu tinha cabelo enrolado, eu tinha um cabelo tipo birubiru, na época era moda o cabelo tonhonhon, que nego chamava. Então como eu tinha cabelo grande, o cabelo era o que chamava mais atenção em mim, eu falei assim, pô, vou pichar cabelo. Só que cabelo já tinha um cara que botava exatamente como eu queria botar, que era um K1B-L-O, cabelo. Mas pô, já tem um cara que picha cabelo. Eu não vou pichar cabelo que é grande, eu vou pichar hair, cabelo em inglês, né? Tem a ver comigo. Meu primeiro nome tinha influência de um cara da Gávea, o nome do cara era Beto. O apelido do cara era Banana, então ele pichava Beto Banana e entre um B e outro, ele botava um ponto de exclamação, né? Era B, exclamação B. Só que eu não sabia, eu achava que aquilo ali era Bibi. Eu achei que era um I de cabeça pra baixo. Então eu comecei meu nome botando um hair com letra normal e o I era de cabeça pra baixo. Eu dei uma evoluída, que o nome era muito quadrado. Eu evoluí, aí, porra, o pessoal usava um raio no I. Eu falei assim, pô, vou botar meu I, vai ser um raio também. Só que eu não quero um raio normal igual todo mundo. Aí vem o traço da personalidade, né? De fazer aquela coisa e olhar aquilo ali e achar assim, porra, esteticamente tá bonito. Não, meu nome era muito feio, era sinistro, era muito feinho. Aí isso vai de acordo. Nenhum piche é bonito quando começa. Você vai se aprimorando depois. Todos os nomes, se for olhar bem, sofrem alterações, sofrem mudanças, assim como o próprio ser humano. Assim como sua própria assinatura. Pô, no começo da adolescência, quando tu é criança, tu faz de uma maneira. Conforme tu vai amadurecendo, tua letra vai mudando. Não, o meu N, ninguém lê. Fala que é um W, um D... Mas é um N, só que evoluiu de um jeito que saiu aquela coisa ali, que parece um W. Mas eu boto pra pichador ver. Hoje em dia eles têm mais tipo... Nada. Eles têm, eu digo até pra eles que é um carimbo, entendeu? Não se entende nada. Parece aramaico. Antigamente você lia, você passava no muro, você olhava numa marquise, numa porta, você conseguia ler o que estava escrito ali. Hoje em dia você
identifica o nome se você conhecer aquele pichador, entendeu? Aquele símbolo representa a pichação deles. É até um lance maneiro também, a nível de agilidade, de rapidez, entendeu? Mas eu acho que não tem a plasticidade de um nome que você passa de longe, no meio de 20 nomes e visualiza aquele nome. Manda frente. Caralho. Não, a gente sabe, não, a gente deixar o carro. Pô, já tem Harry e Tico aqui. Já tem. Vai botar de novo. Vamos botar os 4. Mas não tem outro espaço aí. Aí tá com o alerta ligado? É lá na frente, dá pra botar todo mundo. Tô falando pi, né? Achei o maluco da moto lá de novo, ele tá cabeçado. Ih, vai cabeçar, vai cabeçar. Vai, Coutinho. Faz o balanço depois. Vem o carro, Nath. Vem, reto. Vou botar o eixo, bota ali. Deixa eu aqui. Gente que é da rua, a gente não tem. Agora que a gente está organizado, a gente tem até foto, a gente tem até gente para escrever, a gente tem livro, a gente tem revista, a gente começou a registrar a história. Mas há 2 décadas, os 20 anos de histórias que passaram, a gente não tem registro. O registro que a gente tem é o muro da cidade. O muro da cidade é o nosso livro. Então, manter aquilo preservado é manter a nossa história. A molecada veio, pô, a parada da molecada é só álcool mesmo, eles vão lá no pico do prédio, mas tudo o que acontece, eles fazem isso hoje devido ao que nós fizemos no passado, que vai um abrindo porta pro outro. A grande porta foi aberta pelo Carlos Alberto Teixeira, o Selacanto. Quando ele, pegou um spray e começou a escrever Selacanto provoca maremoto, acho que em 77, 78. Se vê existir o Tatá, não sei se eu agradeço ou se eu xingo esses caras. Só começaram a reconhecer o Selacanto como um dos primeiros há pouco tempo. Quer dizer, isso deve ter uns 33 anos que eu comecei a fazer isso. Há uns 15, 20 anos que começaram a dizer: ah, você foi um dos primeiros. Eu falei: poxa, nada, eu estava fazendo bagunça, não pensei em ser primeiro. Estava numa aula, acabou a aula, e eu tinha visto uma reprise de um filme japonês chamado National Kid. E esse filme era um filme que se repetia indefinidamente na TV Globo, um seriado tosco pra caramba, japonês em preto e branco, dividido em episódios. Um dos episódios era os Seres Abissais. E nesses Seres Abissais aparecia um tal de um peixe que causava maremoto. E tinha um professor
professor Sanada, sei lá, um oceanógrafo que era malvado pra caramba, e ele dizia: Selacanto provoca maremoto com eco. Não é bobagem. O Selacanto provoca maremotos. Aí eu pensei, pô, essa frase tá bonita. E na mesma hora eu bolei com giz no quadro negro esse grafismo: Selacanto provoca maremoto, com uma moldurinha, uma seta e uma gota, mostrando que o maremoto começava ali. Aí eu olhei e falei, bonito. Aí eu fiz outra do outro lado do quadro, e era um intervalo assim, tipo horário de almoço. Eu enchi a sala inteira com esse troço de giz colorido. Aí virou uma obsessão, cara. Depois comprei um pilô hidrográfico, comecei a fazer com um pilô mais grosso, até que tomei coragem de comprar um Color Jet, um spray de tinta. Aí começou. E aí a gente passava as madrugadas nessa parada. Tudo fim de semana tinha. Aí a gente começou a usar bicicleta, começou a fazer umas escaladinhas assim, modestas, não é o que a rapaziada faz hoje, que são verdadeiros heróis. E na época era 76, era regime militar, era ditadura, então tinha um perigo também de você ser confundido com um subversivo, querendo marcar um maremoto, podia ser uma revolução, um levante armado, não era nada disso. Mas eu tinha uns conhecidos que tinham pais militares que estavam putos com esse negócio, querendo saber o que era isso e atentos, né? Aí nessa ocasião, quando começou a ver esse risco de ser pego pelas autoridades, o meu pai, que trabalhava no JB, sabia das minhas atividades clandestinas, falou: meu filho, senta aqui, por que você não se entrega? A gente faz uma reportagem, aí você se expõe, fala, mostra quem você é, mostrar que você não é nenhum marginal, qualquer coisa assim, aí diminui um pouco a pressão sobre você. 20 de julho de 78, foi a primeira página do Caderno B. Selacanto revela sua identidade, tem 17 anos, estuda física e vai à praia em Ipanema. Aí chegava no lugar, aí você percebia, eu estava comendo um sanduba ali no Gordon, não existe mais uma lanchonete. Aí a gente percebia, olha, aquele cara é o Selacanto. Aí vinha alguém falar, pedir autógrafo, pra mim eu ficava, era glória. Teve 2 lojas com o nome de Selacanto, uma na Tijuca, outra ali perto do Jardim Botânico, uma loja de presente, outra loja de cama e mesa, nada a ver. A B. Moreira era uma loja que tinha, B. Moreira do Cal, lançou uma campanha na televisão e no rádio, que aparecia um barulho assim: Selacanto provoca maremoto de preços baixos. Aí nessa hora meu pai ficava orgulhoso, mas que beleza! Minha mãe, olha, mas que lindo! Uma fábrica de jeans chamada Inega. Então eles criaram uma calça que era tudo riscadinho. Risca de giz aí tinha, Selacanto provoca maremoto e o Ler Famu aqui. Aí na época das eleições diretas tinha isso aqui: Selacanto provoca eleições diretas. Aí eles botavam o desenho do Selacanto, que não é o Selacanto, esse era o Giabra. Era um dos personagens do National Kid, que era um monstro, parece com um Godzilla, um dinossauro assim. Eu fiz amigos, obtive um reconhecimento, virei de certa forma uma figura fazendo parte do folclore da cidade. E por menor que seja, ínfima contribuição, claro, mas por menor que seja, eu deixei uma marca, né? No futuro alguém pode falar: porra, tu lembra 50 anos atrás, há 100 anos atrás tinha um negócio na cidade que era o Ler Famu, o Selacanto. De certa forma eu deixei uma marquinha por aí. Ovos de soja, Paord, a 15,80, só no Maremoto. De 81 a 88, 89, eu pichei legal. Época de adolescente, de moleque, até época do quartel. Mas de 94 até agora, 2006 para 2007, nada de pichação.
Mas o nome nunca saiu, entendeu? Tipo, meus CDs eram com ré, entendeu? Minha agenda, qualquer coisa que eu fazia, o ré, a caligrafia nunca saiu da mão e da cabeça. O que fez eu voltar foi quando eu fui numa reunião e que, imploraram pra colocar um nome. E eu não queria, eu relutei. A princípio eu relutei porque aquilo ali, não, sabe, eu não me via mais aquilo. Mas aí eu senti o cheiro da tinta e aquilo, eu acho que fisiologicamente mexeu comigo. Porque na outra semana eu já tava indo pra reunião com uma lata de tinta. Eu? Reunião, 30 anos, tá maluco? E vamos lá, cara, tá geral lá, tá o Tico, tá o Zac. Mentira. Pô, se eu tô com 30, imagina o Tico, o Zac, o Hannes. Aí eu fui de curiosidade, né? Aí começou, não, vou ter que botar o nome também. Mais uma lata. A primeira é complicada. É tipo o cara que é viciado em drogas. O cara fica anos sem fumar, sem cheirar. Aí dá o primeiro, já era. E tem aquela velha frase, né? Pichador não para, pichador dá um tempo. Eu dei um tempo de vários anos, né? Décadas. Voltei. Mas não parei. Eu sou o Tatá, mas na verdade eu sou o João Carlos Ribeiro. O Tatá, ele é um modo do João Carlos Ribeiro, talvez se divertir, talvez viver algumas aventuras diferentes do cotidiano do João, entendeu? Eu, como Tatá, eu desafio qualquer parada, como o João não desafio ninguém, entendeu? Então, porra, é isso, mas nunca deixar o Tatá se tornar o João, entendeu? Se depender do Tatá, o Tatá não vai querer trabalhar, o Tatá só vai querer pichar. A pessoa tem que ter muito equilíbrio, porque senão te desorienta. Dependendo de como for, te desorienta. Você começa a viver para aquilo. E não pode ser assim, de verdade, não pode. Você tem que ter equilíbrio. Tem essa vida aqui que pra gente a curtição é maneiro, mas tem as outras coisas também. Pro resto da sociedade, a gente é tudo bandido. E não tem outro jeito, a gente tem que se incluir. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, tem que viver a nossa vida. Infelizmente, colocar nome não dá dinheiro pra ninguém. Se desse, tinha muita gente rica por aqui. Mas não é a situação, né? Tu picha, mas ninguém vai te dar comida, ninguém vai te dar dinheiro, ninguém vai te dar nada, ninguém vai te dar uma casa, ninguém vai te dar nada. O que paga minha conta, o que alimenta minha filha é o Leandro. Não é um personagem. Daí que eu faço, é uma coisa que eu faço. São duas vidas, a noturna e a diurna. Quem tá aqui é o Leandro falando sobre o Nuno. O Nuno é maluco. O Nuno quer porra nenhuma. O Nuno não trabalha, não estuda, não tem filho. O Nuno é maluco. Sobe em cabo de aço, pede 10 andares, passa pendurado em ferrugem. O Nuno é louco. Nem chama que ele vai fazer merda aqui. Ele vai roubar tua câmera. Olha só, eu já tô há 20 minutos no ônibus, eu não consegui nem chegar ainda na Praça de Ipanema, na General Osório. Tá bom? Beijo, amor. Beijo. Pô, isso aí, tipo, pra você ver. Minha namorada tá me esperando pra almoçar, mas eu gosto tanto de pichação, que eu tô aqui interagindo com meus amigos, contando um pouco da minha história. E eu menti pra ela, falei que já tava no ônibus, tá? Pra você ver. Isso é pichação, cara. Eu acho que a gente tem amor por essa arte. A gente... Não tô deixando minha namorada de lado, não. Calma, gente. Eu vou lá almoçar com a minha namorada. Eu só vou chegar um pouquinho atrasado por causa da pichação. A minha mulher sabe que eu fiz, não gosta. Eu acho que ela não tá errada em não gostar, entendeu? Pelo que eu já falei aqui, por eu estar fazendo uma coisa que é errada, sabendo que é errada, ela sabe também. Mas ela não recrimina, justamente por saber que eu sou uma pessoa boa, entendeu?
eu não dava mole em outras coisas. O meu erro sempre foi pichar. Eu não era de fazer bagunça, nunca fumei, nunca usei droga, nunca bebo hoje pouquíssimo, né? Quando era mulher, quando eu bebia, mas pichava muro. Então, volta e meia, neguinho ligava pra cá pra casa, falava com meu pai, pô Zé, teu filho tá preso, foi preso pichando no Fashion Mall, aí tinha que ir meu pai atrás de mim pra me soltar. Ó, teu filho tá preso que prenderam ele na Gávea, aí meu pai pra 15ª pra me soltar. Então isso deixava a família revoltada, né? Pro meu pai foi horrível. E eu até parei um tempinho de pichar, porque também mexeu comigo, ele emagreceu, voltou a beber por minha culpa. Mas depois, quando ele se acostumou, a gente conversou e tal, eu falei, pô pai, eu sou pichador, eu gosto disso, meus amigos todos picham. Não adianta eu tentar não pichar. Ele, ó, toma cuidado, não sei o quê, não fica subindo nessas coisas que tu gosta não, tal, porque agora eu conheço a sua marca. Porra, hoje em dia minha vida tem que ser um livro aberto. Eu cheguei pra minha mãe, ó, para de pichação, isso. Aí contei a minha história pra ela, lembra? 87, ela foi se amarrando, bababá. Hoje em dia ela chega pra mim, pô, fui lá no Jardim Botânico, eu acho que eu vi a tua pichação lá. Ela vira e fala pra mim, pai. Quando ela me vê que hoje em dia eu trabalho na madrugada, mas quando ela vê que é a minha folga e eu tô saindo, ó, vê lá, toma cuidado, eu não. Hoje vou dar um rolê na mulherada, hoje vou jogar uma tinta na mulherada. Enrolar aí? Carro pra caralho essa hora. Ih, passou de novo a E a Nath tá lá em cima. Ela tá lá em cima. Esse bagulho na frente, cara. Esse bagulho na frente. Ele tá vendo ela lá em cima. De fuzil ainda. Caralho! Ela ficou fora, cara. Acho que ela passando de fuzil pra fora. Ela vai descer. Pô, passou, tá passando vários. Tá passando vários. Exposição, carro Coração pra na caralho boca. passando. Na boca máxima, na moral. É difícil alguém tipo, do carro olhar em cima. Assim. E parou o carro Já ali, acabou né? a primeira boa tinta já. Deus me livre. O que aconteceu? Caralho, o cara tá olhando lá na porta do hotel. Ó. Do outro lado, né? Tá ligado. Desde o começo. Mas o cara nem se manifestou. Ai. Escroto pra caralho. Cara, foi Sharpie, porque meu parceiro da época de Sharpie era o Tocaia. O Tocaia já tinha vindo aqui em Macaé pichar com ele, com o Raco. E só voltou daqui falando só bem dele, tinha muita coisa em comum. Desde os vícios até os gostos. Aí eu vim pra cá pra pichar, cara. A gente veio com amigos, a gente acabou ficando junto. Fico bolado às vezes quando é uma parada mais assim, bagulho mais perigoso, eu fico com medo dele. Né? Nem é achando que ela não vai conseguir, mas poder acontecer alguma coisa, eu me sinto culpado, entendeu? Pode sempre acontecer alguma coisa. Aí dá mó medo, dá um medo a mais. Coração.
Coração feio pra caralho. Coração feio pra caralho. Você disse que o meu era feio. Só faltou o beijo, pô. Faltou o Dá beijo. beijinho agora, dá beijinho. Ai, que bonitinho. Não. Sobe aí pra tu ver, mas tem que subir agora e vir sozinho, não traz ninguém não. Vem aqui que tu vai ver, cara. É parada de Sharpie. Vem que tu vai ficar amarradão. Vem sozinho, não traz ninguém não. Depois, conforme for, você volta pra aí. Porra, cara, vem, então vai rolar uma entrevista aqui com a gente. Esse aqui é o Breno, é o Nobré, herdeiro das dívidas. Já gosta muito de tinta, a gente começamos a fazer um curso de grafite. Fizemos 2 cursos, na verdade, né? O pessoal da Flashback Crew. E estamos fazendo um curso aqui também na comunidade. O Vark, que é outro cara que é fera também no grafite. E ele gosta muito, já botou nome já e tudo. Aí, com 9 anos já botou o primeiro nome, eu só fiz isso com 12 para 13 anos. Ah, foi legal. Onde foi? Foi aqui. Ali embaixo. Qual o nome que você falou? Nobré. Quando você vê o nome dele no muro? Ah, quase todos os lugares. Aí o que você sente? Ah, alegria. Vontade de falar pros outros que é teu pai, né? Mas não pode, já falei. Já falei Você pra fala ele que pros seus não pode. amigos? Alguns. Alguns sabem, outros não, né? Mas eu acho que o bacana é ele gostar, entendeu? Ele gostar de desenhar, de repente gostar de grafitar. Se ele começar e tomar gosto pelo grafite agora, ele sabe desenhar também. Entendeu? Pode ser que daqui a um tempo ele vai estar levando o grafite como até um meio de vida, entendeu? Como tem muito grafiteiro aí ganhando a vida com grafite. Não tem como dizer pra ele que eu não vou aceitar. Como é que eu vou falar pra ele que eu não vou aceitar? Entendeu? Eu vou orientar. De repente a gente bota os nomezinhos junto, quem sabe, entendeu? Só vou ter que aconselhar mesmo. Ajudar a fazer escolta. Né? Fazer uma sigla pra ela, HT, Herdeiras do Trono. Aí tá feita a sigla. Mas proibir não tem como não, porque me proibiam e ó a merda que deu. Hoje em dia, se meu filho fala, se eu vou ser pichador, ia ficar bolado, sabe? Mas isso aí a gente não escolhe, que nem filho viado. Vai falar, né? Não escolhe, isso acontece. E tem, né, prós e contras, né, cara? Não vamos ser demagogo aqui e dizer que tudo é um mar de rosa e a gente vive no País das Maravilhas. É crime, é. Ele tá assim, a gente leva porrada, tá sujeito a levar tiro, tá sujeito a cair de uma marquise e morrer. Eu não escondo nada dele, a realidade é nua e crua. Eu coloco pra ele assim: se ele resolver fazer isso, aí vai ser por conta dele. Eu não apoio, nem vou dar tinta pra ele. Nem quero que ele pegue as minhas. Agora com ele mesmo, fazer o quê? Não tem como impedir. E vou tacar do lado que ele faz que a gente rodeou ele. Vem me rodeado! Vem me rodeado! Pô, meu nariz escorre, né? Esse branco, né? Esse branco foi do Tais, tá vendo? Porque o branco dele é branco sintético. É, automotivo. Pergunta muito interessante. O que a pichação me deu? A pichação me deu momentos de alegria, momentos de prazer e diversão ao lado dos meus amigos. Tu só ganha cicatriz, cara. Isso aqui é Penha, Estácio. Isso aqui é um mapa. Cada cicatriz é um troféu. O lucro é só pro ego. É uma coisa muito pessoal. O que você ganha é tá vendo o seu nome, tá vendo. É isso aqui, ó. É de repente ver vocês dois, que são pessoas inteligentes, são pessoas que são formadas, que tem um nível cultural legal, tá aqui conversando comigo. Entendeu? Se eu não fosse pichador, eu não ia estar aqui. De positivo, só as amizades. Só as amizades. Só mais nada. Mais nada. Porque de verdade, eu gosto. Mas eu sei que meu nome num beiral, numa marquise, não vai me dar futuro nenhum. Só quem vai me conhecer são eles. O resto do mundo não. Pra mim vale muito mais a pena as amizades que eu criei do que os nomes que eu tenho.
Hoje em dia, se você perguntar pro cara por que ele picha, ele vai chegar e vai falar pra você assim: pô, porque eu curto. Mas ele vai falar um curto, de repente ele não vai te explicar assim a natureza daquilo, mas ele vai falar com convicção, porque eu curto. Não falta nada lá em casa. O dinheiro, o trabalho, o estudo. Eu não sou revoltado, tem gente que fala, eu sou revoltado. Eu não sou revoltado, às vezes o filho do cara não é revoltado. O pai dá tudo, a mãe dá tudo, mas assim como eu picho. Picha por quê? Eu gosto, mas não tem como. Tem emoções realmente que palavras não traduzem. Eu sinto prazer de sentir o cheiro da tinta, o barulho da lata. Eu acho que é prazeroso, eu acho que me completa. Hoje faz parte da minha vida. Porra, só quem pratica legal, que gosta, que sabe qual é a sensação. É igual o cara que é boiola. Só o cara que é boiola e gosta de dar bunda que sabe se é bom ou ruim. Isso eu nunca vou querer saber na minha vida, entendeu? Tá vendo que com 15 anos, 16 anos de idade, tu não vai ter a chave do carro do teu pai pra dar um rolê. Então já é menos ponto pra tu pegar a mulherada da tua idade. Então, porra, tu não é aquele cara que vai estar com dinheiro no bolso pra sair final de semana, pá, pegar a gatinha. E Deus também, ele foi generoso comigo numa parte, me deu uma inteligência legal, sagaz, pá, me deu 2 braços, 2 pernas, pá, pra andar, mas ele não me deu o rosto de um Reinaldo Giannichini, um Brad Pitt. Então, pra fazer sucesso, porra, tinha que me destacar em alguma parada, pai. Achava assim, então acabei caminhando pro lado da pichação, cara. O garoto que picha, ele não é normal. Ele não picha porque a vida dele é maravilhosa, porque ele está satisfeito. Isso daí são pessoas que não se enquadram de alguma forma no mundo que a gente vive. Esses moleques picham, eles não estão enquadrados. Algum problema tem, são pessoas que estão insatisfeitas com a vida que a gente tem.
porque é tudo uma merda, né? Você tem um monte tipo, de desigualdade, exclusão. Eu acho que mesmo que inconscientemente, pichar é uma forma de mostrar que tem algo errado na nossa organização, na nossa cidade. O pichador não picha pra fulano, pra Bertrand, ele picha pro outro pichador, ele quer pichar pro outro cara ver e fala assim, pô, fulano veio aqui, pô, o cara passou, pô, o cara botou aquele nome ali maneiro, show de bola. É como se você estivesse vendendo uma roupa, né? Você faz uma roupa e vê sua roupa na rua, você, caraca, eu que fiz. E é maneiro. O maneiro da pichação é isso, é você ver, pô, eu que fiz, eu tô sendo reconhecido. O cara nunca te viu na vida, mas sabe que é você. É loucura, é só quem tá dentro mesmo pra entender isso. Aquele Rainer, aquele Faso na noite, né? Então isso era, pra gente, isso era uma coisa muito importante, né? O reconhecimento, né? Pô, se você for falar com o Sérgio Cabral, com o Eduardo Paz, eles vão falar, esse cara é um tremendo filho da puta, mano. Ele dá prejuízo na cidade que eu administro. Mas se você for falar com alguns outros que, porra, gostam da pichação, Tatá, foda, Tatá, então isso aí massageia o ego, né, cara? Todo ser humano, ele gosta de, porra, de ter o ego dele massageado. Ou tem as reuniões, ou o cara vai na reunião, não conhece nada, não conhece ninguém. Pô, o cara quer interagir, quer falar, quer ser ouvido, quer ouvir as histórias, e o cara acaba não tem muita atenção, o cara tá começando agora, tal, não dá atenção pro cara. E às vezes o reconhecimento, o seu reconhecimento dentro da pichação atrai essas pessoas a interagir com você, a conversar com você. Aí quanto mais você é conhecido, mais pessoas querem te ouvir, mais pessoas querem contar. Era maneiro você ir na reunião e ninguém fala assim, porra, você que é o ré, pô, assina uma folha aqui pra mim. Aí cutucava o outro, porra, ali o ré, vai ali. Aí, porra, vinha 4, 5, pega nome, entendeu? É aquele lance que eu falo, é bom pro ego. Tem reunião de pichador a semana toda, cada lugar, cada dia em um lugar tem reunião. Então a galera mais nova vai a todas, entendeu? E aí acaba se conhecendo, vai fazendo outra área, isso é uma parada maneira. As primeiras reuniões lá no Maracanã, McDonald's de Ipanema, na Visconde Pirajá, esquina com Farm de Amoedo. Aí depois veio a do Meia, da Dias da Cruz, McDonald's do Dias da Cruz. Tinha uma também no Fliperama, da Dias da Cruz. A reunião tinha mais de quase 1000 pichadores em Madureira, né? E tinha muito pichador na época, era muito. Primeiro era na Sans Pena. A Sans Pena já foi várias. Sans Pena, Meia, Caxias. A pasta são os nomes, cada folha com um nome de um pichador, entendeu? Isso já é uma coisa que vem desde a década de 70, essa coisa de colecionar nome como se fosse um álbum. Isso aí é como se fosse um álbum de figurinha. Pô, eu já vi o pessoal vendendo pasta por 5, 6 mil reais. Entendeu? Pasta com nomes de pichadores que já morreram e que ninguém mais vai ter, não tem como ter o nome dessa pessoa mais. Então é uma coisa que é até valorizada no meio dos pichadores. Cara, essa pasta aí eu guardo ela com o maior carinho, porque isso aqui é um... Cara, isso aqui é um relato, são 500 páginas, ou até mais de 500 páginas da história da pichação no Rio de Janeiro. Tem nome até de fora do Rio de Janeiro, mas muito mais do Rio de Janeiro. E eu procuro organizar uma parte por área, que é a Rocinha, que é a minha área. Uma parte da VH, que é a sigla que eu tô botando agora. Tem uma parte da Zona Sul. E depois tem uma parte da galera de 80. Quem eu sei o ano, eu coloquei por data. O cara que começou a pichar em 80, o cara que começou a pichar em 81, em 82, 83. Tudo divididinho legal. E é maneiro, como você até mesmo falou, é uma espécie de um autógrafo, né? Eu aqui tenho um autógrafo de um cara que pode ser que daqui a 1 ou 2 anos o cara venha a ser o top do Rio de Janeiro e eu tenho o nome dele aqui. E eu pretendo ter essa minha folha aqui pro meu filho, que quando ele assinou isso aqui ele tinha 9 anos, 8 para 9 anos, imitando meu nome. Pra quando eu tiver com 60 anos, ele tá com a minha pasta mostrando pra galera e de repente pra outra pessoa como vocês que estão fazendo esse trabalho hoje, daqui a 20 anos, eu vou ter um acervo aqui que talvez muita gente não tenha, que de repente não vai estar nem nos muros mais.
fez. Caralho, eu fiz isso agora, isso agora. O pichador ele quer estar na mídia. A princípio ele quer aparecer para outro pichador. E quando ele aparece na mídia, ele vai aparecer com uma quantidade muito maior de pichadores, né? É melhor você ver o nome seu no jornal do que você ver o nome ali no muro, entendeu? Pô, você vê seu nome passando na televisão, como eu tenho uma reportagem também do nome que saiu na televisão. É uma parada maneira, o pessoal te liga, pô, caralho, teu nome no RJTV, bota aí, liga pra ver, pá. É maneiro. Mas assim, uma coisa é casual. Ocorreu um acidente. Um acidente automóvel. O carro bateu no muro. No muro tava o meu nome. A mídia vai, registra o acidente, pô, de carona, divulga o meu nome. RJTV, diversos. Em várias emissoras, canal aberto, canal fechado, mídia escrita, televisiva, tudo. Tudo quanto é tipo de mídia já saiu. Eu fico satisfeito quando sai assim. Tem pichador que tem pasta só de reportagem, entendeu? O cara compra, não do nome dele, mas de vários nomes. É o cara que compra o jornal pra olhar ali pra ver se naquela foto do cara aqui aparece o nome do outro lá atrás. Ele recorta porque aquele nome ali... Quer dizer, o nome tem mais valor do que o teor da reportagem propriamente dita. Eu abro o jornal para ver as fotos. Depois que eu vejo foto, se tem ou não nome, aí que eu vou para notícia. E televisão é a mesma coisa, eu vejo o fundo primeiro, aí depois que eu ouço. Bem na hora do jornal. Quando eu vejo o jornal, primeiro eu vejo a foto. Achei meu nome, eu recorto tudo. Isso aqui é lá no Rio Sul, tá aqui meu nome. Isso aqui é uma matéria sobre pichação. Se pega isso aqui, ferrou. Diz que pichação. O problema é que vão ligar, até chegar a viatura já fomos embora. Aqui em Caxias, eu e Pingo. O meu nome é a minha marca. Eu tô divulgando a minha marca. Tô fazendo o meu marketing pessoal aonde eu quero. Porra, tô divulgando, aparece na mídia, apareceu na televisão, no horário nobre, apareceu no Jornal da Globo, no RJTV, já apareceu no nome. Minha marca tá ali, tá sendo difundida, tá no YouTube, tá na internet, é o merchandising, a gente tá... Nós somos privilegiados, né? Que a gente tem a cidade toda pra gente colocar nossa marca e fazer nossa publicidade. Se você parar pra analisar, a gente tá vendendo a nossa marca sem pedir, não estamos ganhando nada, óbvio, né? Mas a gente não pede, a gente pega aquele e-mail ali, pum, toma, é como se fosse nosso. Você imagina se a publicidade fosse assim, se o cara pudesse pegar e colocar o outdoor dele com a marca, com a propaganda dele em qualquer lugar, no terceiro andar, em cima da janela do cara, sem pedir autorização. Aí se for botar um outdoor aqui na calçada, tudo vai ter
não vai ser tão visto como se tu botar em cima de um quiosque. Porque aqui embaixo vai ter pessoas passando na frente do teu outdoor, vai ter carro passando, cachorro mijando em cima do teu outdoor. Então o meu outdoor eu prefiro colocar no alto. A publicidade é quase que um estupro, né? Eles enfiam aquilo na nossa mente, eles nem sabem se a gente quer olhar aquilo. É poluição visual, é uma merda. A gente assimila aquilo o tempo todo e, na verdade, na hora que a gente põe a nossa mensagem, nós não aceitam. Eles podem pagar. É por isso que eu sou contra o capitalismo mesmo, entendeu? Porque eles podem pagar para que a gente seja obrigado a ver as mensagens deles. E a gente não pode pegar e escrever nosso nome por aí. Por que eles podem escrever o nome da marca deles por aí e a gente não pode escrever a nossa marca por aí? Essa parada não tá legal não, tá certa não. o grafite é uma evolução do Sharpie, da pichação. Porque eu acho que mesmo a ferramenta sendo a mesma, né, que é a tinta, são coisas completamente diferentes, né? São processos diferentes. A pichação são poucos segundos. Você vai ali, pum, aplica e vai embora. Se escorrer, aquele ali escorreu. O da frente você vai fazer para não escorrer. O grafite não, o grafite é uma coisa toda mais elaborada. Eu acho que a adrenalina da pichação é muito mais maneira do que a do grafite. Entendeu? E justamente aquela coisa que a gente falou antes, né? Da ilegalidade, aquela coisa da adrenalina de ser rapidinho, de porra, vai ter alguém olhando, vamos botar o nome, sai, vai, pum. Sabe? Não é igual grafite. Você pega, bota a mochila no chão, separa a tinta, risca, sai, volta. O grafiteiro não pega o beral de ninguém, não pega a janela de alguém. Ele faz no muro ali, no baixo ali e tal. E não tá, entendeu? Agredindo, danificando o patrimônio de ninguém. Não vai rolar isso. Tem gente que vai fazer grafite no muro da estação e roda. Pô, já vi gente rodando no muro da estação. Mas tu acha que rola adrenalina você grafitando no muro da estação? Que tipo de adrenalina o cara pode sentir, pô, grafitando no muro da estação, cara? Com todo respeito, pô, não existe isso. O que faz ele ser mais bem visto é o fato da estética, de ser uma coisa bonita, de ser uma coisa bem trabalhada. Porque a pessoa comum vê um piche, não lê. Vê um grafite, mal ou bem,
tem um efeito de sombra, de luz, degradê. Aí já vê como arte. O cara é artista pelo fato dele pintar um quadro, o cara é artista pelo fato dele simplesmente fazer um malabares, cuspir fogo, engolir faca, entendeu? Então a gente vê a pichação como arte, o cara não pinta um quadro, a gente pinta um nome, meu nome fica exposto no lugar onde eu quero, de uma maneira que eu quero, e pessoas admiram aquilo ali. O ato do pichador de colocar o seu nome na parede é uma performance artística, né? É o ato mais puro artístico, né? Ele não tem o objetivo de estar fazendo arte em si, mas aquilo dali é arte, porque ele vai estar expressando, vai estar colocando para fora uma coisa, uma desilusão que ele tem na vida dele. Pedra, muro, azulejo, pastilha, ardósia, tintão. Pichador, eu como pichador penso assim, não penso se é patrimônio de outra pessoa. Eu penso assim, é o material onde eu vou expor meu nome. É o que? Pedra, concreto, ardósia, azulejo, pastilha, beiral. Eu penso assim. Porra, teu portão é preto, um preto legal, que eu vou chegar lá, vou botar o meu nome de prata ou de branco fosco, vai dar aquele visual maneiro. Quando o sol bate, então, os olhos fazem assim, ó. Porra, mas é bonito ver, cara. De certa maneira é uma arte. Pela visão intelectual, Pablo Picasso realmente, porra, um grande artista. Se você for ver pela parte técnica das coisas, mas porra, na moral, pai, o desenho do cara é feio pra caralho. Já viu todos os narizes que eles fazem, porra, parece até que é um pênis, pai. É muito pro olho de quem vê. Entendeu? Tem coisas que o cara vende por milhões que eu não daria 10 reais. E aquilo ali é uma obra de arte. Então na minha cabeça aquilo ali não é arte, mas para outra pessoa é. A arte está muito para quem vê. Para quem vê e para quem compra, né? Principalmente para quem compra. Eu acho que a época que arte era o belo já passou. Isso ficou para trás, a gente está no século XXI, entendeu? A arte não é mais para ser bonita, para enfeitar a minha sala. A arte é para falar da nossa população, expressar quem a gente é, refletir sobre o nosso mundo. Então um grafite numa parede, que ele só é bonitinho, que ele só serve para colorir a cidade, ele é uma merda, ele não é porra nenhuma, ele não quer dizer nada. Para mim nem é grafite, entendeu? Eu nem considero esse grafite. E o que acontece é isso, o que aconteceu no Rio de Janeiro é isso. A maioria dos grafiteiros que tem por aí é isso, faz grafite para ganhar dinheiro, para colorir a cidade. Eu não quero um grafite para colorir a cidade. Eu quero um grafite que faça a minha vizinha pensar sobre alguma coisa. Eu quero um grafite que faça a criança que está vindo da escola entender sobre o mundo dela. Não é só pintar e colorir a cidade. Ó, são 3 ferrugens. Aqui já tem elas e furacão. Aqui tá limpo e aqui tá limpo. Para passar desse ferrugem para esse aqui tem um cimento. Tem uma brechinha aqui, ó. Você vai enfiar a mão aqui e vai passar pendurado. Esse, a gente vai andar aqui sem botar nome e vai passar para esse aqui. Primeiro tem que ir, né? Depois eu vou voltar. Isso aqui vai ser o auge do bagulho. Passar pendurada. Se escorregar, vira piche, vira asfalto.
isso aqui, ó. É muita fé, nego. Já viu aquele filme E Se Fosse Você? Então, eu queria fazer isso com uma pessoa comum, com uma pessoa que não picha. Eu queria chegar, e se eu fosse você? Pra quê? Porque eu queria acordar, entrar num ônibus, num carro, normal. Não olhar nem pra esquerda e nem pra direita, só a placa, só pra onde que ele tá indo. Tu me filma no ônibus, é assim. Abre a janela. Onde é que o maluco foi? Aí troca de um banco pro outro, fica comendo muro, escutando, anotando o nome da rua, o espaço, se é marquise, se é janela. Você não anda olhando pra nome de rua, você anda olhando pra muro, pra alto, sabe? Já tá no instinto, você já... É legal isso, você vê a cidade de outro jeito. Tu não sabe nada. Aí tu vai visitar o bairro, tem que fazer alguma coisa lá, qualquer coisa que seja, ir numa festa, procurar um emprego, fazer uma entrevista, qualquer coisa que seja. Tu liga pro amigo seu e fala, pô, tu conhece aquele bairro? Ah, conheço. Pô, eu passei lá poucas vezes, não sei qual é a rua tal não. Pô, a rua tal é aquela rua que tem aquela janela de terceiro andar do Fit. Tu lembra? Ah, lembro. Então, o negócio que tu quer ir é do lado. O pichador anda no Rio de uma maneira diferente. Você, quando tá no trânsito, você olha a placa. Aqui é a entrada da ilha. Eu não. Eu sei que o Fuca tem o nome aqui da altura da Brasil, então ali é a entrada da ilha. Manda aí que a gente vai mandar ali depois. Eu tava pichando em Botafogo, tava fazendo a Real Grandeza, eu e o Ronk. O Ronk é o parceiro meu de olaria. Isso era às 4 e pouca da manhã. Tava pichando, quando eu passei no muro do cemitério assim, tinha uma portinha aberta. Aí, porra, eu falei, caralho, Ronk. Tava escuro, né? Eu falei, Ronk, a porta tá aberta aqui. Entrei, Ronk, tá, e o Ronk, maneiro que o Ronk tava com medo. E o Ronk com medo, caraca, Dark, tem alguém vendo a gente. Eu falei, não tem ninguém, só tá... Cara, e quando a gente entrou naquelas alamedas do cemitério, me veio um coveiro. Aí o coveiro chegou, aí, amigo, você tá indo pra onde? Eu com a lata no bolso, falei, pô, eu tô indo? Pô, eu quero, sabe, eu moro em São Paulo, eu queria ver aqui o túmulo do Cazuza, aqui, tirar uma foto, que eu vou pra São Paulo agora de manhã, e eu sou fã do Cazuza, eu queria tirar uma foto aqui do túmulo dele. O túmulo do cara é uma pedra maneiraça, assim, um granito. Aí eu falei, porra, eu vou botar duas partes, eu falei, eu vou botar aqui e você põe aqui. Pô, eu gostava, eu sempre gostei de escutar Cazuza. Aí, pô, falei, já fui meti Dark, pum. Aí, mano, o Ronk tava desesperado, cara. O cara tá com um olho desse tamanho. Tem alguém aqui, mano. E no cemitério, aquele grilo, grilo, e ele olhava, tava nervoso. Falei,
fica quieto aí, cara. Eu fui, botei, eu falei, dá pra ele. Ele colou, daí tá por aqui. Eu falei, toma aí. Quando eu dei pra ele, ele falou, não vou botar não, mas isso vai dar azar. Isso vai dar azar. Eu falei, vai dar azar nada, bota ele, não vai dar azar. Eu falei, então não quer não? Aí eu, na parte dele, eu cheguei e botei Cazuza é rei. Pô, aí eu fui trabalhar, fui meter, aí tava botando comida no avião, tava até no Santos Dumont. Eu trabalhava aqui, saí do aeroporto do Rio de Janeiro, aqui na ilha. Quando eu voltei, eu fui jantar. Cara, eu, comia bem, né? Pá, chegava lá, botei o prato lá. Aí quando eu tô no jornal, aí botou assim, aí o pichador que pichou no relógio da central se chama Rogério, vulgo Vinga. E o que pichou no túmulo do Cazuza pode ser preso nas próximas horas. Chama-se Itamar e mora na Ilha do Governador. Compadre, ficou assim, ó. Sabe como é que é o lance que você trava tudo? Aí eu travei meu prato cheinho, larguei, fui pro banheiro, joguei água. Aí eu, tipo assim, eu não vi aquilo. O que aconteceu? Quando deu 11 horas, meu primo foi lá me pegar. Meu primo me pegou, eu falei, nem me leva pra casa, me leva pra comunidade. Eu fui pra uma área aqui, na casa do amigo, que é o Pânico. Na casa do Pânico, dormi na casa do Pânico, um amigo nosso. Aí quando eu cheguei na casa do Pânico, aí o Pânico, a mãe dele, Itamar, tá todo mundo atrás de você, cara. Eu falei, quê? Tá, televisão, a televisão Globo Repórter, Globo tudo. Eu falei, cara, eu ferrou. Mas eu tinha que trabalhar no outro dia. Fui trabalhar no outro dia. Quando eu peguei o ônibus, soltei na frente da firma, não tinha um carro nenhum, tinha só um carro da Infraero e nada. Aí quando eu chego na sala, quando eu botei a roupa assim, aí esse amigo meu que tá comigo falou, Itamar, Dona Neuza tá te chamando no DP. Eu falei, tá tranquilo. Eu falei, até aí pra mim não vi ninguém. Cara, quando eu entrei na sala assim, a sala devia ter uns 6 metros assim. Eu entrei, pá, aí eu entrei, eu só tô vendo assim, Dark. Aí o cara tá atrás da porta. Dark. Aí, ô Dona Neuza, Dark, tô ouvindo. Ele queria que eu olhasse pra ele, né? Pra confirmar. Aí eu, não, aí ela, então tem um senhor querendo falar aí, bateu nas minhas costas. Qual é? Dark? Aí eu, não, meu nome é Itamar. Ele, não, você é Dark. Aí eu cheguei pra mulher, chama meu advogado. Aí, chama meu advogado que ele quer me dar um forjado. Aí eu cheguei lá na Secretaria de Polícia Civil. Aí foi entrando os pessoal todinho. Aí, repórter aí, Dark, te pegaram, né? Aí aí parecia até jogador de futebol famoso. E eu brincava assim, dá licença, Aí toda a polícia, repórter tudo em cima. Aí o delegado Ivo Raposo falou, aí, Itamar, lamentavelmente, amigo, se a família quiser te processar por dano ao patrimônio, vai te processar e você vai ser preso. Eu falei, tá tranquilo, amigo. Eu falei, cara, tô na mão da mãe dele. Aí ligamos pra mãe dele, a reportagem tudo lá ainda. Aí ele foi e ligou, o Ivo Raposo ligou. Aí todo mundo lá, aí falou, ô Dona Lucinha, estamos aqui com o rapaz que pichou o túmulo do seu filho, a repórter, tudo aqui. A gente quer saber o procedimento, como é que vai ser, você só vai levar o caso adiante. Aí ele botou o quê? Não, o que ele pichou no túmulo do seu filho foi Dark, Cazuza é rei. Ela falou, que nada, ele é um fã do meu filho, é mais um fã do meu filho. Aí não aconteceu nada, não foi autuado, não fez nada comigo. Você acha que ele pensaria se ele estivesse vivo, assim, se ele pudesse falar sobre o que você fez? Ele ia falar, é foda. O cara é contestador, amigo, o cara também era dos caralho, cara, porra. O cara tava à frente do tempo dele, o cara, porra. O cara é um maior compositor Cazuza e Renato Russo, só daqui a 1000 anos. Era um espaço público e público era do governo. Então só o que era teu, onde você tinha a tua liberdade, era na tua casa, entre 4 paredes. A partir do momento que você ia pra rua, você tinha que respeitar, porque aquilo não era teu. Aquilo era público, era do governo. Eu acho que a rua agora é público e o público é de todos. Então, se a rua é de todos, então a rua é minha, e
se é minha, eu tenho liberdade para usar ela como eu quiser, de me apropriar dos espaços. E é por isso que nasce o pichador. A rua pra mim é liberdade. Eu defino a rua como minha liberdade. A rua é minha liberdade. As pessoas, às vezes, quando tá fazendo alguma coisa de errada na rua, ou então quando tá fazendo alguma coisa totalmente grito, que a rua é pública. Eu acho que a rua pra mim é a minha liberdade. Por uma escola, né? A rua é uma escola de vida. Tem muita coisa que eu não falo pro meu filho, que meu pai não falou pra mim, que meu filho aprende na rua, entendeu? É uma coisa que já tá ali na rua, não tá na casa de ninguém, entendeu? A rua, você aprende a malandragem, você aprende a olhar as pessoas, você aprende a saber onde você vai pisar na rua. Como diz o rap lá do Leonel, a rua nunca me traiu e é pra ela que eu dou moral. Como se fosse parte do meu corpo. Quando eu piso no chão, é uma coisa só. Rua é rua. Não tem jeito. A repressão sempre existiu, né, cara? Na década de 80 existia aquele lance, pô, início da década de 80, a ditadura militar, pô, sempre teve. Agora a repressão acho que é maior devido, pô, a violência aumentou, a população aumentou, tudo é proporcional. Já tomei palmada na mão, entendeu? Já fui pintado quando era moleque, já pintaram minha roupa, já me tomaram chinelo, relógio, entendeu? Já me mandaram vir embora pra casa quando era moleque só de short, entendeu? Levaram meu tênis, camisa, meu relógio, dinheiro. Morador, polícia, cara de arma, que eu não sei se é polícia, até hoje eu não sei, entendeu? Mas eu vou fazer o quê? O cara tá armado, eu vou perguntar se é ou se não é. É melhor me deixar embora, entendeu? Na delegacia é aquilo. Porra, você errou, você realmente vai pagar pelo teu erro. Agora já na madrugada é mais complicado, né, brother? Porque de repente o cara te joga numa viatura ou te joga no outro carro, te leva pra um terreno baldio e te apaga, brother. Aí eu meti o nome assim, eu peguei e meti o nome com um Dark. Nisso me veio um negão com um Gol branco. Pô, a Avenida Passo, o Gol branco, ele tava pilotando do lado dele, a porta não tinha nada. Ele, rapaz, rapaz, o caralho, rapaz, se mete com a tua vida, mó negão. Eu, tá tranquilo. Aí ele, Aí voltei, subi ali, entrei ali do lado do, hoje em dia é o Detran. O pai, fomos dar a volta, falei, o negão foi embora. Aí, deu uma volta por dentro. Eu com a camisa, na época com um bagulho do exército, com a camisa do Flamengo que eu tinha comprado novinha do Zico. Aí eu, aí quando eu tô vindo aí, estamos vindo por dentro assim, me vem um negão. Eu, Real e Ted. Eu, Real, Ted e aí veio o negão. O padre, o negão veio, todo mundo, aí o negão tirou uma pistola desse tamanho, falou assim, eu só quero ele, pode ir embora. É você mesmo. Caralho, sabe o que o carro branco, maluco? O carro branco era da Polícia Federal, só tinha um emblema do outro lado. O padre, o negão me botou na lixeira, de madrugada, 3 e pouca da manhã. Botou a lata na minha cabeça, aí fazia assim com a pistola. Hoje eu não tô com uma boa mira. Botava assim, aí eu, aí caía a lata, eu falei, pelo amor de Deus, pai, pelo amor de Deus, minha mãe passa mal do coração, ela vai morrer, cara. Porra, se eu morrer, minha mãe vai morrer. Nessa hora você se lembra logo de mãe, né, cara? Eu sei que ele me pichou tudo. Quando ele viu a camisa do Flamengo, ele, eu sou Vasco. Pichou minha camisa toda novinha, maluco. Novinha, me pichou de azul a cara toda. Aí, grava um aqui, pronto aqui. O cara que vier pra cá e pichar no lugar errado, o cara pode ser morto. Essa é a realidade, entendeu? A repressão, a pichação dentro de uma comunidade que não tem a polícia é diferente. É como você ir num lugar que tem milícia, entendeu? Você pichar numa área de milícia, se você for preso, o cara te mata. Eu nunca rodei pra milícia. Morador, se tiver armado, confundir com ladrão, pode ser uma vítima fatal, então o cara já esteja mal intencionado. Polícia também varia, mas pô, existe sempre aquela possibilidade de ter uma conversa. Pô, eu prefiro rodar pra polícia. Cara, agora em final de 2007, final de 2007, foi assim, cara, a gente tava pichando, aí vamos embora, só que não ia dar pra todo mundo sair fora, entendeu? Aí resolvemos ficar e esperar.
Aí os caras foram fora da favela, rendeu a gente, levou a gente pra dentro da favela de novo. Botou a gente de cara no chão, num beco. Aí isso eram 2, daqui a pouco já saiu outro, já mandou toque pra outro, chegou outro. E aquele estrondo dentro da favela, cara, os caras bolados, a gente... Os caras querendo matar a gente mostrando as mãos toda suja de tinta, achando que... Querendo mostrar pra eles que nós éramos pichador, que não era ladrão. Quando foi daqui a pouco, tinha uma blaze da Polícia Civil fora da favela, com uma luz infravermelha botando lá pra dentro. Aí que foi que ficou tudo ruim. O que acontece? Sujou a favela dos caras, tá entendendo? Os caras falaram, agora que vocês vão morrer. Aí aquela discussão, botou a gente dentro da Fiat Uno, praticamente sentado no colo, cara, um do outro, dentro do carro, apertado, né? O que aconteceu? Já quase no finalmente dia, que eles iam decidir o que eles iam fazer com a gente, veio um bonde de fora, um carro, um Astra de fora, com um monte de miliciano também, com fuzil pra fora. O que aconteceu? Complicou mais a história, porque os milicianos estavam com a gente, se desentenderam que os milicianos estavam vindo. Mas num ponto foi bom, porque os que estavam entrando, ficou do nosso lado. Mas foi aquela briga, a gente no meio das armas, arma apontada de um lado, apontada de outro. Conclusão, graças a Deus deu tudo certo, perdemos as coisas todas, roubaram meu carro todo, roubaram nossos pertences todos, picharam a gente todo, sabe qual é? Foram 3 horas de terror, cara. Aqui no Rio que tem essa cultura, que não é uma cultura só de policial, não é a cultura só de bandido, mas é a cultura da população. Que se você justificar que o cara fez uma coisa errada, que o cara é errado, que ele faz uma coisa que não é do perfil que a gente entende como normal, se justifica uma agressão psicológica ou física, é normal a gente estar o tempo todo sendo agredido, não só por policial, mas por segurança, até por morador. O morador, se te pega fazendo uma parada ilícita, ele se acha no direito de chegar a te pintar, te agredir, te xingar. E, na verdade, isso, assim, é contra os próprios direitos humanos. O policial, quando te pega na rua, ele é tão sem vergonha que ele te leva pra delegacia, que ele não quer ter trabalho e perder a noite dele, tá ligado? Ele quer te dar umas porradas, pegar teu dinheiro, que é muito mais fácil. Então isso daí é uma coisa da cultura da população, isso daí que é muito errado no mundo. Rio de Janeiro, a vida não vale R$1. Você pode morrer a qualquer momento. E uma doideira dessa vida aí é isso, você saber que você pode morrer a qualquer momento. Aqui é diferente de qualquer outro lugar. O maluco morreu uma semana antes de fazer 15 anos. Playboy, cara. Porra, o maluco caiu. O avô dele é um dos donos da Sani. Fomos lá no Grajaú, numa das lojas. Aí, porra, a gente tá no carro, né? Aí, porra, picharam a marquise do prédio todo. Aí o pai dele olhou assim. Tem que morrer, esse safado. Aí esse safado, maluco, uma semana antes do maluco morrer. Aí esse safado, mano, tem que tomar um tiro na cara. Uma semana depois o filho dele morreu pichando. O pai dele não sabia que ele era pichador, né? Aí eu olhei pra cara dele assim. A casa do cara era o máximo, né, cara? A gente, pô, entre aspas, era duro na casa do maluco. Hoje em dia tem toff, né? Essas balas de leite. Aí tinha uma travessa assim, mano, na casa dele. Aí que ele abria assim a dispensa, maluco, era 2 portas assim, só de barra de chocolate. Eu falei, porra, deixa isso aí, rapaz. Aí enchia a mão de bala, pergunta, Clay. Enchia. Bom, né? Falei, porra, tu só faz vergonha, não vou mais te trazer aqui não. Isso a gente com 15 anos de idade. Era muito maneiro, o cara é filho único, sabe? Olha, a mãe dele tinha morrido 1 ano antes de câncer. Pegamos um ônibus, pegamos um ônibus, aí chegou num lugar chamado Mato Alto. Chegamos no Mato Alto, soltamos. Nisso, quando a gente soltou, tava começando a chover. Veio um camburão lá no final da rua assim. Eu falei, eita, compadre. Eu falei, não, entra no ônibus. Eu falei, moço, soltamos no lugar errado. Aí entramos pra dentro do... E o camburão passou. A gente tudo, né? Passou. Aí chegou uns 3 pontos depois, quando o ônibus desceu. Parou, começou a chover, a gente desceu. Aí ele subiu numa parada assim, eu fui numa porta ali, outro tudo aí embaixo assim. Isso a gente tá pichando. Deu um blackout assim de uns 2 minutos, não foi? Aí na hora do blackout assim, o mesmo camburão passou. Ele passou, quando ele passou, mão única, né? E parou assim, perto da praça assim. Aí o Magrelo já saiu com a arma assim. O Magrelo chegou e já botou assim na gente. Plau! Quando botou eles, aí eles correram. O Tô caiu dentro do mato e eu caí dentro da outra casa, por ele na casa. Aí já tava chovendo pra caralho. E os moleques foram pra rua. Aí entrou num beco. No beco era um valão. Todo mundo pulou. Plau, 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 plau. Mas só que ele
Em vez de pular no valão, ele foi passar direto nessa rua que a gente entrou. E o cara veio atrás da gente. O cara com a 12 veio atrás da gente. Quando viu, ele tentou atravessar a rua. Ele tentou atravessar a rua, o cara meteu. Mas isso teve alguns também que não viram, né? Ninguém viu. Eu fui o primeiro a sair da casa que eu tava. Aí eu chamei Thor. Falei, Thor, aí saiu. Quando eu saí, eu fui lá onde que os caras tinham se jogado no valão. Falei, compadre, acertou alguém que o cara passou. Aí foi mais de 30 tiros, amigo. Mais de 30 tiros que deram. Aí eu, porra, quando eu tô olhando assim, maluco, aí uma valeta daqui lá no. Aí, assim, de sangue grosso, eu falei, cara, acertou alguém. A gente foi pro colégio na sabia que ele tinha sumido, não aparecia, entendeu? Aí o pai dele procurando. O Peté foi lá. O Peté foi na casa do pai dele e falou assim, ó, seu Moacir, ó, teu filho, pô, era picha do caralho, quando falou que teu filho era pichador, acho que aconteceu alguma coisa. Ele, eu não quero nem saber, eu falei com ele, eu não gostava de pichador. Eu falei com ele, aí começou aí, depois que a ficha caiu, ele falou, vamos lá, pegou o Peté, foi pro IML. Chegou lá no IML, ele tava lá, só com aquele pano do IML. Caralho, o Dido olhou pra minha cara assim, mano. Eu não esqueço nunca, mano. Me deu uma crise de choro. O cara até Dido me abraçou assim, caralho, tá? Foi ele morreu, caralho, mano. Meu chão. Ai, compadre, na moral. Sabe que você perdeu um irmão, bro? Aí. E caraca, eu não acreditava, eu caralho, sonar não, mano, sonar não. Eu entrei, pai, quando cheguei, botei a mão na cabeça dele assim, cheio de caroço, acho que os caras, ou o dedo colanhado. Cabeça batendo. Aí o olho dele, ele foi enterrado assim, arrancou esse lado aqui dele, aqui assim. Ele foi enterrado assim. Porque na verdade, ou o pichador para de pichar por algum motivo, ou a pichação para ele, que é a morte. Um amigo nosso morreu porque caiu de uma marquise, o Kuma. Tava junto com outro amigo, o Maneco, socorreu ele. O cara que socorreu ele falou, vou te levar pro hospital. Ele, não vou pra casa. Conseguiu carregar ele pro hospital, ele foi pro hospital, mas morreu. Caiu da marquise. Cara, era maneiro pra caramba. Muito show de bola. Muito show. E outros, o Boy, o Kiki. Tanta gente nova, tinha tanta coisa pra fazer. Não estão mais aqui pra contar a história. Não estão mais aqui pra dar essa entrevista igual eu tô dando. Coisa de uns 7, 8 metros, um amigo meu caiu, cara. E já caiu desmaiado, cara. Eu olhei segundos, eu olhei lá de cima, ele se debatia, agonizava, sabe qual é? Aí, apagado. O que veio primeiramente na cabeça? Porra, o cara morreu, mais um. Porra, eu beijava o rosto dele, cara. Ele no chão, desmaiado. Eu botei a cabeça dele no meu colo aqui e beijava, pedia, implorava pra não acontecer, pra não ter mais uma perda dessa aí no nosso meio aí. É uma coisa, é doido, cara, entendeu? É doido. Só os falecidos. Falecido Bim, Robson, amigão meu, Ricardinho Ponga, aqui o santinho da missa dele de sétimo dia. O Blood morreu há pouco tempo lá em Madureira, tomou um tiro na cabeça. Dizem que tava pichando, dizem que não foi. Isso aqui é o Safe. Também morreu pichando, ali na Avenida Brasil. No dia que ele morreu, ele escreveu: a morte só assusta aqueles que a temem. Ele rodou no local, tomou porrada, aí foi pra casa, dormiu e não acordou mais. Traumatismo craniano. Feli também morreu pichando. O cara viu ele na marquise, achou que eu fosse ladrão, juntou uma galera e morreu de paulada. O Caixa foi pichando. Aqui a matéria de quando ele morreu. Aqui o santinho da missa dele. Foi subir numa janela, aí pisou no ar-condicionado, o ar caiu lá de cima, morreu. Kuma, Vinga, ninguém sabe como. Dizem que morreu, outros que não. E por enquanto é só. Tomara que eu não complete a pasta. Por causa de uma lata de tinta e de um muro, que são tudo coisas abstratas, você matar, tirar a vida, ou fazer o que for, né, cara? Acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que você tem que fazer isso com pessoas que estão tirando a vida de outras pessoas. Estão fazendo coisas muito piores do que um simples rabisco É igual você chegar na sala de aula e rabiscar a lousa. Ah, não gostou, vai lá e apaga. A pichação
não existe meio dela se enquadrar. Esse daí, pichação é rabisco, é sujeira. Não tem como a pessoa gostar de pichação. A gente gosta que a gente entende o conceito, a estética, vendo muito. Então a gente gosta de pichação, acha ela linda, mas as pessoas normais nunca vão achar. E ela nunca vai se enquadrar. Pelas autoridades deveria ser visto como um movimento cultural também, entendeu? Não te digo reservar áreas para a pessoa pichar, que já foi tentado e não deu certo, mas ver um jeito, entendeu? Diferente de reprimir, um jeito diferente de ver a pichação. Em qualquer lugar que você vai, tem pichação. Tu pode ir lá em Paris, tu vai achar pichador, tu pode ir... Tava agora em guerra o Iraque, quando eu passava as imagens, cheio de pichação. E não era aquela de protesto fora Estados Unidos, era piche mesmo. E, porra, até lá tem pichando essa porra. Porque se tornou uma paisagem urbana, brother. Não tem como hoje em dia o cara criar um cenário de uma cidade grande sem não colocar pichação. As novelas feitas em cenário, no caso a da Globo, no Projac, pode reparar que tem pichação ao fundo. Eles mesmos colocam lá uma pichação ao fundo. Pode não ser igual aqui o Rio de Janeiro, que você vê tudo pichado, mas você vai ver uma pichação. Não existe, eu acho que não existe lugar no mundo que não tenha uma pichação. Se a rua for só concreto, paredes pintadas de cores simétricas, sem sentido, eu acho que não a gente somos robôs numa cidade, andando em carros. E não, acho que a cidade tem que mostrar o seu colorido, além do verde do Rio de Janeiro, do azul do mar, azul do céu, também, né, colorir um pouco mais esse cimento, né, cru, mesmo que seja em preto fosco. Rio de Janeiro limpo, não tem como. Eu acho que não dá nem para sonhar, não tem como nem sonhar com isso. Eu acho que é inimaginável, não tem como. Eu acho que nunca mais a cidade vai estar limpa.
Ah, se um dia eu acordar o Rio de Janeiro e tiver branco, eu vou pichar ele todo novamente. Vou sujar as paredes todas de novo. Cara, o Rio de Janeiro limpo. Porra, cara. É como a minha pensar que tá no céu, porra. Nem nos sonhos mais toscos. É um choque, né? Já tem uma... Já tem um infarto no miocárdio, uma coisa... Eu falo, pô... Não nem brinca. É me sentir morto, mano. É ficar... Caralho, nem brinca. Seria um pesadelo, mano. Pô, eu já perdi muita vida, tomei tiro, perdi tempo, dinheiro pra botar meu nome na rua e de repente limparem. Com certeza isso é um choque muito grande. É uma coisa que realmente difícil no Rio de Janeiro sem um rabisco no muro por aí. Ia ser um sonho ter a cidade toda limpa para começar tudo de novo. Porque eu acho que é isso. O amor, o grafite, a pichação é fazer para refazer, construir a história. sei rimar não, gente, na moral, deixa isso pra lá. O máximo que eu consigo é aquilo lá, meu irmão. É o máximo. Ah, chega aí, ó. Pega o copo ali.
divulgar isso agora não. Mas é mais ou menos assim. Se as ruas estão te chamando, deixe sua mente aberta. Onde quer que você vá, minha grafia te desperta. Chamam de andarilho, por onde eu passei. Eu nunca vi coroa, nem tampouco conheci o rei. Sou apenas mais um entre tantos que estão inseridos na mesma cultura. A arte rabiscada que já levou para a sepultura. Quer colar, é só chegar junto. Mas não venha pensando que é Disney. Eu não posso mudar de assunto, querer transformar um pato em cisne. A verdade às vezes dói quando aparece de surpresa. A tinta não destrói, mas afasta a tristeza. Mais ou menos isso aí.